Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º falando dos incisos 42, 43 e 44. Os concursos cobram muito esses incisos e gostam de fazer uma comparação entre eles. É muito importante estudar o inciso 42, 43 e 44. Estamos falando dos crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia, e aquele sujeito à pena de reclusão. Existe uma listagem de crimes nos incisos 42, 43 e 44 que possuem essas características. O examinador compara os incisos com o outro. É muito importante que vocês também comparem os crimes que estão citados nos incisos. Vamos ver os incisos. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O inciso 42 fala que o racismo ele é inafiançável, ele é imprescritível e ele é sujeito à pena de reclusão. É o ponto mais importante que é mais cobrado em concursos. O inciso 43 está falando de crimes que são inafiançáveis também e insuscetíveis de graça ou anistia. Para lembrar, é só pensar que temos 3 T's e um H. Tortura, tráfico, terrorismo, os 3 T's, e os crimes hediondos, um H. E depois o 44, que é o mais fácil. Estamos falando da ação de grupos armados. O importante é comparar. O importante é perceber dos crimes citados no inciso 42, 43, 44, quais são inafiançáveis, quais são imprescritíveis e quais são insuscetíveis de graça ou anistia. Para ficar mais fácil, vamos fazer um esqueminha. Vamos precisar pegar a listagem dos crimes inafiançáveis como sendo a referência. Afinal de contas, a listagem mais completa. Quais são os crimes inafiançáveis, comparando o 42, 43 e 44 no artigo 5º? Eu tenho o racismo, temos a tortura, o tráfico, o terrorismo, os 3 T's, e os crimes hediondos, e grupos armados. Então, são crimes inafiançáveis o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os crimes hediondos e a ação de grupos armados. É a referência. É só decorar a referência. Vamos para o tópico 2, que são os crimes imprescritíveis. Quais são os imprescritíveis? O racismo e os grupos armados. Basta pegar a listagem 1, que é a listagem mais completa de todas, e subtrair os 3 T's e o H. Então eu tenho a listagem número 1, que são os crimes inafiançáveis, menos tortura, terrorismo, tráfico e os crimes hediondos. Sobrou o racismo e a ação dos grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional. Tópico 3. Eu tenho os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são os insuscetíveis de graça ou anistia? São os 3 T's, H. Estamos falando de novo da tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Basta lembrar, é sempre basicamente a mesma referência. O importante é lembrar dos 3 T's, H. Tortura, o terrorismo, o tráfico e o H, os crimes hediondos. Eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Eles também são inafiançáveis, mas eles não são imprescritíveis. E o mais fácil é o tópico 4, reclusão. Qual é o único sujeito à pena de reclusão no texto? O racismo. Somente o racismo tem essa característica de reclusão, comparando, claro, com os respectivos incisos.
O importante é você guardar principalmente a listagem dos crimes inafiançáveis, que é a listagem mais completa. E a partir dessa listagem mais completa, vocês conseguem comparar e esquematizar as outras características. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o inciso 45. Até mais!